Olá, tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Bom, hoje a gente vai ver um pouquinho, né, na nossa caixinha, o que vem nela. Um pouco desse material, né, que compõe essa caixinha aquarela de fevereiro e como nós utilizaremos esse material, então. É bem o passo a passo, né, da aquarela básica. E a gente vai fazer então uma sequência aqui de 3 aulas. A primeira vai ser justamente apresentando os materiais, para explicar para que servem esses materiais, alguns usos, né, que a gente vai estar fazendo ao longo das aulas. A segunda aula vai ser justamente para explorar um pouquinho das tintas que nós estamos produzindo agora. E a terceira aula vai ser uma prática em aquarela, né? Então são exercícios básicos aqui, então, que a gente vai tá praticando, né, ao longo, né, dessa terceira aula. Mas é isso, então. Vamos lá. Vamos começar então aqui, né, com a nossa caixinha. Abrir ela, toda fofa, toda coloridinha. Vocês vão encontrar um folder aqui, né, com instruções e avisos importantes, principalmente sobre conservação da aquarela e manuseio da aquarela, né? É sempre importante ler essas instruções aqui e sempre manter qualquer tipo de tinta, seja aquarela, de qualquer marca, longe de animais e de crianças, tá? Vamos lá. Isso vem tudo explicadinho aqui nessa cartilha do porquê desses avisos importantes e tudo mais. Mas a aquarela, ela é super uma técnica, né? E o material dela você encontra em lugares variados. Você consegue aplicar diversas técnicas junto com a aquarela e é muito gostoso, né? É uma técnica muito solta. A gente acaba até aprendendo bastante, né? Sobre paciência, sobre a questão de que as coisas estão, né, nunca estão no nosso controle, né? Normalmente a água ela faz esse trabalho pra gente na aquarela, né? Então, literalmente, fazer essa caixinha foi voltar às nossas raízes. E eu tô aqui com esse primeiro material na mão, né? Que é uma fita crepe. Essa fita crepe aqui, que vem junto, ela é muito importante porque nós conseguimos aplicar diversas técnicas junto com essa fita crepe. Você pode aplicar como se fosse uma máscara, né, para proteger uma área que você não queira pintar, ou então até mesmo fazer uma moldura, né, como que a gente vai fazer daqui a pouquinho na demonstração, tá bom? Nós temos aqui 3 tintas que acompanham a nossa caixinha. São 3 tintas aqui, né, que elas vão ser, né, o amarelo primário, o vermelho cádmio e o azul ultramar. São as 3 cores básicas, as 3 cores primárias na aquarela. Nós vamos fazer um exercício muito legal com essas 3 cores aqui. E vocês vão ver que somente com essas 3 nós conseguimos cores infinitas. E não é somente por dizer, um modo de dizer. Realmente, a partir dessas 3 cores nós podemos fazer diversas cores e assim infinitas mesmo, tá? Vocês vão entender o porquê na nossa atividade da próxima aula. Mas enfim, ela vem toda embaladinha assim, bonitinha, né? E essas 3 cores, elas são as principais, então, né, da nossa caixinha aqui. Vamos lá. Temos um godê aqui com essas 9 cavidades, então a gente vai sempre estar utilizando o godê. Eu vou ensinar vocês a utilizarem ele de algumas formas, tá? Mas ele sempre vai estar aqui, né? Não importa de qual material que ele seja feito. A intenção é justamente que ele possa separar as cores ou então diluir a aquarela para que ela não fique tão forte, tão intensa. Então a gente consegue trabalhar outras técnicas utilizando só o godê. Nesse pacotinho aqui, a gente vai ver o conta-gotas. E o conta-gotas, ele é um outro material muito importante também, justamente para poder dosar a quantidade de água que nós colocamos aqui, então, para poder diluir a nossa aquarela, tá? Vem um bloquinho de notas, né, para a gente poder fazer anotações ou coisas curiosas, interessantes que a gente vai descobrindo enquanto a gente está aprendendo, né, a aquarela. Nós temos também o nosso caderno para aquarela, né? Ele está todo fechadinho aqui, mas ele vem com 16 páginas aqui. O papel para aquarela, ele é especial, ele é mais espesso, ele tem 300 de gramatura. Então, justamente para poder absorver a aquarela, a água, né? Se for menos do que isso, o papel ele ondula, então ele não serviria para aquarela, tá?
Tem gente que até usa de 280, 270 e poucos ali, mas ainda assim eu aconselho bastante o papel de 300 de gramatura. Esse aqui é muito especial, é da linha Estudante, assim como as tintas também são da linha Estudante, né? Mas é muito utilizado para a gente poder testar e conhecer a aquarela e, enfim, né? Fazer os nossos estudos aqui. Você pode utilizar tanto a parte da frente quanto a parte de trás também. Nesse estojo aqui, vocês vão encontrar lápis, né? 2, na verdade, e borracha. Lápis, normalmente... Opa, desculpa. A gente utiliza aqui justamente para poder fazer algumas marcações em aquarela, caso você queira desenhos de aquarelar, ou podemos aquarelar sem a utilização de marcação de lápis, tá? Borracha justamente para poder apagar, mas sempre um tipo de borracha que ela seja mais molinha, né? E que ela consiga apagar bem sem esfolar o papel, tá? Senão ele acaba escamando o papel. E nós temos aqui então um pincel. Esse pincel ele é um pincel redondo, tá? Diferente do pincel chato, né? Que ele é quadradinho. Pincel redondo é utilizado em diversas técnicas e praticamente ele é perfeito para quem está iniciando. Então aqui esse pincel, né? Ele pode vir de vários tamanhos, tá? São tamanhos sortidos, variados. E aí então o que acontece é que a gente pode utilizar ele. Ele é mais durinho assim mesmo, porque ele vem com uma cerinha aqui, mas o que vocês podem fazer é pegar e diluir em água, tá? Dilui ele em água e aí então ele solta essa cerda aqui antes da gente utilizar. Ele fica durinho assim mesmo, é só você molhar na água e diluir ele sem problemas, não precisa de nenhum produto, tá bom? Bom, é isso, vamos começar a nossa prática então. Eu vou utilizar aqui um papel, tá? É um papel que ele é o mesmo que vai ali, né, que acompanha o caderno de vocês, né, que faz o miolo dele, é um Canson 300, eu peguei um pedacinho aqui para vocês observarem. E aí a gente vai utilizar ele então para fazer esse teste aqui. Bom, em primeiro lugar eu vou pegar fita crepe, tá? Isso para quem quiser, tá certo? Não é obrigatório na aquarela fazer isso, mas a gente pega um pedacinho aqui então para fazer realmente uma moldura, né? Então a gente faz uma moldura mais ou menos aqui de uma espessura de meio centímetro, 0,5, justamente para dar aquele espacinho aqui para quando for enquadrar não comer, né, o seu desenho. Então não precisa ser muito também, tem gente que acha que pode fazer meio que uma moldura branca gigantesca que também fica muito bonito. Aí depende do gosto de cada pessoa, né? Por que fita crepe? A fita crepe, ela não descama o papel e há algumas formas que nós podemos retirá-lo sem descamar o papel, tá certo? E eu vou falar o jeito que eu faço, né, normalmente. Não é o jeito certo, correto, né, ou mais correto, porque isso, na verdade, não existe, tá, gente? A gente, na verdade, acaba fazendo aquilo que a gente consegue adaptar com os materiais que a gente tem, com as tintas que a gente consegue de acordo com as nossas opções financeiras, enfim. Né? O material para aquarela ele é bem versátil nesse ponto. Então, por isso até da caixinha, né, ela tá com com essas tintas que elas têm um preço mais acessível, né, do que as que tem no mercado, justamente para vocês terem essa experiência. Bom, eu vou pegar um pincel aqui, tá? Ele é um pincel também de cerda sintética, assim como o outro. E aí eu vou colocar alguns materiais necessários, então. O papel ou o caderninho de vocês, sem problema. Vocês podem aplicar da mesma forma assim no caderninho de vocês também, tá? É um pouquinho mais chato por conta, né, da encadernação e tudo, mas é possível também, tá? Sempre 2 potinhos com água, né, recipientes aqui, então, um pra gente estar sempre limpando o pincel e o outro pra gente estar sempre utilizando aqui, então, para poder, então, retomar e aguar a nossa aquarela. Vamos lá, o nosso pincelzinho aqui, então. Nós temos o nosso godê, acabamos de utilizar a fita crepe, e as nossas tintas aqui, então, certo? Essas são as nossas tintas que nós estaremos utilizando aqui. Bom, vamos lá entender algumas coisas. Primeiro lugar, tá?
Eu sempre utilizo aqui um paninho que ele não solta fiapos, para poder estar sempre secando e limpando o nosso pincel. Então, sempre um paninho que evite soltar aqueles fiapinhos que acabam ficando na nossa aquarela. Eu vou pegar tintas que eu já tinha produzido anteriormente, mas são exatamente as mesmas. Elas já estão meio usadas aqui, mais surradas, né? Mas são exatamente as mesmas, para vocês observarem como é que ficaria então. O que a gente vai fazer? Vocês podem molhar o pincel, tá? Vou pegar esse daqui que já tá usado também. Vou molhar ele. Com o pincel novo de vocês, vocês primeiro diluam, né? Amoleçam essa base que vem com essa gominha, né? Para que ele fique bem molinho. Observem como ele fica bem molinho mesmo, cerdo, ó. Bom, e aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um pouquinho aqui do meu azul, que é uma cor mais forte, né? Peguei um pouquinho desse azul e coloco aqui. Normalmente, eu nunca pego e coloco direto no papel. Porque se eu pego a tinta daqui e coloco diretamente no papel, às vezes tá com muita pigmentação, ou seja, fica muito intenso, né? E aquarela, às vezes eu não quero dar esse efeito. Às vezes eu posso fazer isso diretamente se eu quero fazer algum tipo de detalhe, por exemplo, fique mais escuro. Mas normalmente a gente sempre dilui. As cores, né, das nossas tintas, ela tem uma pigmentação bem viva, né? Ou seja, ela acaba impregnando bastante mesmo, né? Então, tá aqui um pouquinho, né, das nossas cores. Para vocês terem uma noção, vou pegar aqui e vou colocar diretamente no papel para vocês verem. Deixa eu tirar aqui um pouquinho para vocês terem um pouquinho mais de visão e claridade. Peguei e coloquei aqui. Então, ela sai com uma cor bem forte mesmo. Agora, aqui eu diluí. Aqui, tô colocando dessa forma. O que vai acontecer? Posso pegar da minha tinta, da minha água limpa aqui, né, no meu potinho com o meu conta-gotas e posso diluir mais, tá? Com a água. E aí aqui, então, consigo fazer uma aquarela mais diluída. Depende do que eu quero, tá, gente? Se eu quero fazer um pouquinho mais escuro, posso até colocar direto, mas eu normalmente sempre coloco dessa forma aqui, né, mais diluído, justamente para poder, né, ter a chance de consertar caso eu erre ou coisa do tipo. Limpei meu pincel, sequei ele. Aí eu vou lá, pego de novo na minha água que está mais limpinha aqui e vou no meu amarelo. Às vezes utilizar uma cor escura acaba manchando a tinta assim, tá vendo? Então vamos limpar primeiro. Tem até um pouquinho de tinta aqui de resquício de outras. Vamos testar ela para vocês verem aqui como é que ela fica. O amarelo ele é bem pigmentado, bem forte, tá? E aí eu vou testar ele diluído na água aqui, em um dos cantinhos do goteiro. Coloco poucas gotinhas, tá? Não preciso fazer uma poça de água, não. Dilui ele. Ele fica muito mais clarinho, né? Mas percebam, ele é bem uniforme. Às vezes ele pode ter, né, alguns pigmentos ainda, né? Então, justamente porque ele é feito artesanalmente. O amarelo, às vezes, ele pode vir com esse craquelado ou mesmo as outras tintas, né? Mas isso é normal, ele vem craqueladinho assim mesmo, não tem problema nenhum, tá? Isso não interfere na qualidade. Aqui é só a gente tá adicionando água e vai funcionar normalmente, tá certo? E aqui nós temos o vermelho. O vermelho eu vou pegar ele diretamente daqui também.
passar diretamente aqui no papel para vocês verem. Então, ele é um vermelho primário. E eu vou diluir ele também aqui. Percebam que a gente vai deixando a tinta meio que em degradê conforme a gente passa a primeira pincelada, né? Ela vai perdendo a pigmentação, a água ela vai sendo absorvida pelo papel, então ela vai ficando cada vez mais clarinho, né? Tem esse degradê aqui quando a gente vai passando o pincel. A mesma coisa acontece quando a gente tá pintando. Agora aqui o vermelho diluído, né? Como ele fica. Então, assim, a aquarela, ela, na verdade, com essas 3 cores aqui, nós conseguimos fazer todas as cores possíveis existentes. Claro, demora, com certeza, né? A gente pode fazer até tabelas gigantescas de cores, a gente pode fazer aqui círculos cromáticos, né? Como que a gente vai fazer na próxima aula. Mas com essas 3 cores básicas, a gente chega, né, em todas as outras ali. A gente vai ver isso na próxima aula, então, tá certo? Gente, é isso então para nossa primeira aula. É testar mesmo as cores, é testar mesmo as tintas, ver como ela se comporta no papel, ver quais são as intensidades dela, as tonalidades, se ela fica opaca, se ela não fica, né? E sempre testar dessa forma, né? Ver o que mais agrada, principalmente. Eu gosto muito de trabalhar na mistura dos dois, né? Então sempre aguado misturado um pouquinho mais com a tinta aquarela, que a gente chama uma tinta mais seca, né? Quando a gente pega aqui mais direto mesmo, que aí a gente consegue ir diluindo ela. Nós vamos ver isso também na nossa terceira aula, né? Essas técnicas básicas, beleza? Gente, até a próxima. Beijinho pra vocês.